sufoca, na cama te esculacho, na sala ou no quarto, num beco ou num carro, eu sou sinistro. Fala galerinha da Química, aqui é o professor Leonardo Careca, o Careca Show da Química com a nossa aula 3 de Química Orgânica, esse que é o terceiro módulo. Hoje nós vamos passar algumas outras informações importantes a respeito do carbono e dos seus ligantes, antes que a gente possa continuar nessa nossa trajetória de Química Orgânica, beleza? Alguns podem estar falando assim, professor, mas eu tô vendo essas matérias de maneira diferente do que eu tô vendo nos livros, nas apostilas ou em outras aulas de cursinho. Exatamente, galera, o Careca é diferente, a gente tenta trazer para você aqui nesse curso o fino do Enem na Química Orgânica. Você está recebendo direto e reto as informações a respeito de Química Orgânica para que você não fique viajando dentro dos pesos e recorrências que o Enem cobra a respeito da matéria, beleza? Então segue lá no Insta Careca Show da Química e vamos começar. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Então vai lá galerinha, essa é a nossa terceira aula do módulo 3 de Química Orgânica, a nossa terceira aula, onde nessa aula nós vamos passar algumas informações adicionais sobre o carbono e os seus ligantes. Vamos no final dela fazer alguns outros exercícios da nossa apostila. Você deve estar perguntando, professor, onde é que eu arranjo a nossa apostila? Eu estou criando um link aí na descrição no Instagram e estou criando um link também na descrição do YouTube para que vocês possam ter acesso a essa apostila em PDF, quem não tem, beleza? E professor, a gente precisa solidificar alguns conceitos antes que a gente possa caminhar conforme a sua apostila deve estar caminhando aí também de outros cursos ou outras aulas. Ao invés de a gente pegar e dar um monte de informação, a gente precisa solidificar uma base de informação sobre o carbono e seus ligantes para que a gente possa seguir com identificação de funções, para que a gente possa classificar essas funções e posteriormente dar nome a esses compostos. Eu não começo com nomenclatura, senão o povo fica boiando frente a tanta informação que a nomenclatura traz. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a informação do carbono e dos ligantes e aí na nossa aula 4, 5 nós vamos passar a identificar as funções, bater, entender, para que a gente possa lá no final dar nome e ficar tranquilo em relação à química orgânica dentro das suas bases principais, beleza? Então vamos seguir lá. Careca Show da Química. Galera, dentro dessa nossa aula, então, nossa aula 3 de Química Orgânica, a química dos compostos do carbono, a gente precisa lembrar disso, Química Orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Lá na biologia, professor, você vai estudar o ciclo do carbono, inclusive, beleza? Segura aqui. O que você precisa entender das aulas passadas, professor, é que o carbono sempre irá fazer 4 ligações. Na aula 2 o Lobete ensinou isso. Foi ou não foi? O que você precisa lembrar? Aqui o carbono está apresentando 4 ligações. Aqui também 1, 2, 3, 4 ligações. Aqui também 1, 2, 3, 4 ligações. E aqui também 1, 2, 3, 4 ligações. Na aula 1, professor, você aprendeu que essas ligações elas têm nome. Foi ou não foi? Ligação simples, ela vai se chamar sempre sigma, certo? Ligação simples vai se chamar sempre sigma, certo? Enquanto que as ligações duplas e triplas vão apresentar, além da ligação sigma, uma ligação chamada de pi. Então aqui nesse caso a gente tem uma ligação sigma e outra chamada pi. Uma sigma e outra chamada pi. Uma sigma e outra chamada pi. Nesse caso aqui o que a gente tem? Uma sigma e 2 ligações pi. E eu já disse também na aula 1 que a ordem não importa. O que você precisa saber é que a ligação sigma ela é mais forte que a ligação pi, isso você precisa saber. Galera, você aprendeu também sobre hibridização na aula 1. Vale lembrar aqui rapidamente, esse carbono ele tem hibridização sp3, esse carbono aqui ele tem hibridização sp2 e esses dois carbonos aqui, eles têm hibridização do tipo sp. Se você não lembra, vale voltar na aula 1 e ver o macetinho que a gente tem para você sempre lembrar quem que é sp3, sp2 e sp1. A gente tem um macetezinho com a mão, vai lá e olha na aula 1, beleza? Professor, na aula de hoje o que a gente precisa depreender? A gente precisa depreender que esse carbono, ele não vai estar no plano, esse carbono ele está em 3 dimensões, ele está 3D. Essas moléculas orgânicas elas estão no mundo real. E o mundo real não é um plano cartesiano XY, é um plano onde a gente tem X, Y e Z, 3 dimensões, certo? Qual que é a informação que eu trago para você aqui de maneira direta e objetiva no Enem para que você não fique boiando? Esses carbonos, professor, eles vão apresentar estruturas geométricas, certo, professor? As estruturas que esses átomos vão apresentar. Isso você vai linkar lá com a química do primeiro ano, química de módulo 1, de geometria molecular. O que a gente precisa lembrar aqui? E muito importante, o Careca já colocou. Esse carbono aqui, professor, ele é classificado como carbono tetraédrico. A gente precisa lembrar que esse carbono aqui, ele está sempre fazendo as suas ligações simples. Então, um carbono que a gente aprendeu na aula 2, que é um carbono saturado, certo?
enquanto que esse carbono que apresenta uma insaturação é classificado como carbono planar, vai estar disposto no plano. Também alguns livros chamam essa disposição de trigonal plano ou trigonal planar, certo, professor? Enquanto que quando você tiver carbono fazendo duas duplas ou quando você tiver o carbono fazendo uma tripla, independentemente, esses carbonos eles serão lineares. Então isso é muito importante, eu quero que você preste atenção aqui na representação que o Careca vai fazer para você. Vou tentar fazer em vídeo, olha só. Professor, nesse caso aqui, eu não sei se você está conseguindo ver, isso aqui é um formato tetraédrico, certo? Você tem uma ligação para cima, uma ligação aqui no caso para trás e duas ligações no plano, certo? Esse é um formato de carbono tetraédrico, certo? Carbono saturado, um carbono tetraédrico. Ele vai estar disposto não no plano, mas ele vai ter ligação para frente, ele vai ter ligação para trás e ligações no plano carbono tetraédrico. Isso inclusive vai cair no próximo exercício que nós vamos passar já já, tá? Professor, enquanto que aqui você tem uma ligação dupla, então olha só, eu vou pegar aqui ligação dupla e duas ligações simples. O que você vai ter aqui, professor? Ó, você vai ter aqui, professor, ó, uma ligação dupla e duas ligações simples. Uma ligação dupla e duas ligações simples, certo? Isso aqui está tudo dentro de um plano, ok? Então, quando a gente observar uma ligação dupla, carbono planar. Quando a gente achar duas duplas, olha só aqui, o professor Leonardo vai fazer para você aqui duas ligações duplas, estamos aqui, ligação dupla, a gente tem uma estrutura linear. Enquanto que se a gente tiver, em vez de duas duplas, a gente tiver, professor, uma ligação tripla e uma ligação simples, essa estrutura, ela também é uma estrutura linear. Professor, se você quiser aprofundar um pouquinho mais nisso, se você precisar entender um pouquinho mais disso, a gente precisa voltar lá na teoria do primeiro ano, módulo 1, Química, mais ou menos ali no segundo, terceiro bimestre, quando a gente fala de geometria molecular, certo? Geometria molecular. E digo mais, dentro da geometria molecular, o que a gente precisa entender é que elétron afasta par de elétron afasta par de elétron nas ligações. Talvez alguns de vocês que forem estudar mais a fundo vão chegar na chamada teoria, complicado isso aqui, hein? De repulsão dos pares de elétron, certo? Teoria de repulsão dos pares de elétron, tá ok? Professor, isso aqui se você quiser aprofundar um pouquinho mais para entender o porquê que tem essa estrutura, cada tipo de ligação de carbono. Se você não quiser avançar, o que eu falo para um aluno de cursinho é o seguinte, decore isso aqui, carbono saturado tetraédrico, carbono com uma dupla planar, carbono com duas duplas ou com uma tripla, ligação também linear, beleza? Tranquilo? Dúvidas a gente vai tirando no WhatsApp aí ou você vai mandando mensagem, a gente responde aqui, a gente finaliza a primeira parte da aula. Fala galerinha, aqui é o Careca Show da Química para a nossa segunda parte dessa aula, aula 3, que nós estamos seguindo aí com essas informações adicionais a respeito de carbono, compostos de carbono dentro da química orgânica. E vale lembrar rapidinho aqui, professor, olha só, eu coloquei os elementos que são os coleguinhas do carbono. Os elementos, professor, diria Simone e Simaria, que vão estar junto com o carbono, os coleguinhas. Onde você bater o olho no exercício, você vai encontrar esse tipo de elemento, certo? Professor, eu coloquei aqui os principais dele rapidinho para a gente lembrar. Esse aqui é o hidrogênio. Ele vai fazer apenas uma ligação, eu não sei se você lembra disso, se você não lembra, aula 1 aí, maravilha. Você tem o oxigênio, professor, que vai fazer sempre o que, professor? Duas ligações, elas podem ser na forma dupla ou duas ligações na forma simples. Maravilha! Enquanto que aqui, professor, nós temos o nitrogênio, e o nitrogênio, diferentemente do hidrogênio e do oxigênio, vai fazer três ligações. Beleza, careca? No caso, essas três aqui podem ser tripla de uma vez, uma dupla e uma simples, ou três ligações simples. Até aí, rapidinho, a gente está revisando os conceitos lá da nossa aula 1, beleza? O que você precisa aprender na aula de hoje, careca? O que a gente precisa aprender é o seguinte. Quando a gente começar a juntar esses ligantes com o nosso colega carbono, vão aparecer grupamentos muito importantes que você precisa bater o olho e saber, bater o olho e saber, bater o olho e saber, certo?
Eu costumo dizer, é igual a gata que vai naquela balada, já olha um pouco para a cara do camarada e fala, esse aí é cafajeste, esse aí é vagabundo, esse aí eu não posso me relacionar, certo? Sem preconceito, tá, rapazes? Mas um dos grupos aqui, a gente já falou, ele é muito importante. Esse grupamento aqui, quando tem OH, é hidroxila. Inclusive, nós vamos fazer uma aula só de musiquinhas, nós vamos voltar lá para o Lobé para você entender a importância da hidroxila. Se o OH aparecer, esse grupamento sempre é a hidroxila, beleza? Enquanto, professor, que se eu tiver um carbono ligado a uma dupla oxigênio, carbono com uma dupla oxigênio, carbono com uma dupla oxigênio, carbono com uma dupla oxigênio, a princípio pode ser uma carbonila, beleza? Bateu o olho hidroxila, bateu o olho aqui dupla O carbonila, a princípio. Por que eu digo a princípio, professor? Porque se eu juntar a hidroxila, professor, com a carbonila, olha só, se eu fizer a junção das duas, o que eu vou ter? O que eu vou ter? Eu vou ter o nosso grupamento chamado carboxila. Eu quero que você observe aqui com tamanha tranquilidade para você bater o olho e identificar, bater o olho e identificar. Veja, aqui não está a nossa hidroxila? Sim ou não? Sim, querido professor. Aqui não está a nossa carbonila? Sim, querido professor. Quando você encontrar, professor, carbonila com hidroxila, você junta as duas e você vai ter a função carboxila. Função não, melhor dizendo, o grupamento carboxila, beleza? Professor, então fica atento na hora de fazer os exercícios, bater o olho nesses grupamentos e passar a identificar. É isso que vai ser a nossa base na próxima aula, para a gente começar, na próxima aula e nas demais, para que a gente possa começar a entender as funções orgânicas, porque dentro da orgânica vai ter muita coisa e a gente vai precisar separar em funções. Isso aqui foi o primeiro passo para a gente começar, beleza? Então nós vamos finalizar aí com 2 exercícios da nossa apostila, certo? Vou fazer para eles aqui no quadro para você acompanha, e depois disso a gente finaliza a aula de hoje, beleza? Dúvidas você vai mandando no zap e vamos lá para os exercícios. Careca Show da Química! Ha! Fala galerinha, então vamos lá para o nosso exercício da aula de hoje, essa aula de hoje que pegou alguns conceitos adicionais dentro do carbono e da química orgânica, onde a gente tem esse exercício, galera, que eu acho muito foda, um exercício do Enem de 2014, onde ele tenta reunir vários pontos de interesse nesse primeiro bloco, nesse primeiro compêndio que traz vários conceitos de orgânica aí, certo? Um exercício que eu achei muito foda, que é do nosso Enem 2014, ele começa assim, eu vou ler junto com vocês, olha só. A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Eu falei isso na nossa aula de hoje. Em determinado fármaco é uma substância biologicamente ativa, né? A molécula contendo um grupo não planar, ou seja, um grupo que não é planar, é biologicamente ativa. E eu separo essa informação. Um fármaco que é não planar, ele é um fármaco biologicamente ativo, eu separei essa informação aí, beleza? Enquanto que moléculas contendo substituintes planares, ou seja, se são planares, são inativos. Essa informação eu não coloquei, mas é importante porque contrapõe essa, certo? E aí vai direto para a pergunta, o grupo responsável pela bioatividade desse fármaco eu coloquei somente 4 alternativas aqui, A, B, C e D, para que a gente possa discutir uma a uma por ponto aí, beleza? Professor, então, exercício de Química Orgânica do Enem 2014 que traz vários pontos importantes para que você se atente, para que você saiba, para que você busque um fármaco que seja biologicamente ativo de acordo com o exercício. E no exercício, um fármaco biologicamente ativo tem que ser um fármaco não planar. E aí você precisa lembrar da aula de hoje que um fármaco não planar é um fármaco, professor, que tem que apresentar carbono tetraédrico. Porque o carbono tetraédrico, esse carbono saturado, professor, é o que a gente acabou de aprender hoje, é um carbono que não é planar. Eu mostrei para vocês e vou repetir aqui de novo, rapidinho. Formato tetraédrico é esse formato aqui, professor, olha só. Onde você vai ter ligação para frente, onde você vai ter ligação para trás e onde você vai ter ligação no plano. Portanto, isso é um carbono tetraédrico, um carbono não planar. Basicamente, o contrário disso seriam carbonos planares, onde carbonos planares, professor, seriam carbonos com duplas ou tripla ligação. Lembrando que esse é o formato planar de nome e esse é um formato linear que também vai se encontrar no plano. Apesar do nome linear, ele é um formato onde vai estar num plano só. Ok? E a gente busca um carbono tetraédrico, um carbono não planar, ou seja, um carbono que saia para fora do plano. Ele apresente ligação para fora do plano, certo? A gente vai aprofundando isso durante os exercícios, mas rapidamente vamos aproveitar esse exercício para não só identificar um carbono planar,
não planar, como para a gente relembrar aquilo que a gente viu nas aulas passadas. Olha que show, olha que chique aqui. Eu separei para você as alternativas aqui, A, B, C e D, para que a gente possa discorrer, certo? Professor, na alternativa A, vamos classificar essa cadeia carbônica como todas as outras. E olha só o que eu encontro. Eu encontro uma cadeia que é fechada, uma cadeia que é saturada, e esse fato de ela ser saturada é a chave do nosso exercício. Lembra? Se o carbono só tem linha, então é saturação. Lembra do Lab Aula 2? Uma cadeia que é ramificada, você pode observar um ramo aqui. Uma cadeia homogênea, porque homogênea você só tem carbono e hidrogênios entre carbonos, porque na ponta não conta, certo? E além disso, você tem uma cadeia alifática. O que é uma cadeia alifática? É uma cadeia que não é aromática. Não lembra da aula do aromaticidade, da aula 2? Já a gente volta ali e vai te explicar certinho. A gente segue na sequência aqui, professor. Alternativa B. Você tem novamente uma cadeia fechada, uma cadeia insaturada, porque agora você tem dupla ligação, uma cadeia ramificada, porque isso aqui é um ramo. Maravilha, certo? Uma cadeia agora heterogênea. Por que heterogênea? Porque entre esses dois carbonos aqui a gente tem um enxofre. Maravilha. E aqui a gente também tem uma cadeia alifática porque ela não é aromática, ela não apresenta benzeno. Já até expliquei para você a letra D. Na letra C, professor, nós temos novamente cadeia fechada, cadeia insaturada aqui porque está apresentando essa dupla ligação, na verdade duas duplas. Homogênea, porque você só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada de diferente entre carbonos. E além disso, você tem uma cadeia ramificada, como a gente já viu aqui e aqui. E você também tem uma cadeia alifática que não é aromática, certo? Antes de eu avançar aqui, você deve estar olhando isso aqui, você deve estar falando, Nossa Senhora da Bicicletinha, cruz credo, eu não vou aprender isso, professor, a gente aprendeu isso nas aulas passadas. É uma forma de representar as cadeias carbônicas. O que a gente precisa lembrar aqui, professor? Ó, cada vértice é um carbono. Cada vértice aqui é um carbono. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Nós temos 7 carbonos aqui. Professor, a gente faz essa contagem. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? E se eu fosse contar aqui, professor, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também, beleza? O que eu preciso lembrar disso aqui já para eu fazer uma revisão, professor? Cada stick aqui, cada pauzinho, professor, me representa a ligação. Ou seja, aqui eu só tenho ligação simples, papai. Aqui na sua cara você pode ver, tá muito fácil. Aqui você tem duas duplas. Ou seja, aqui saturado, aqui insaturado. Beleza? Professor, aqui é a mesma coisa. Você tem dupla aqui. Ou seja, você tem uma cadeia insaturada. Beleza? Tranquilo? Professor, a gente aprendeu também que os átomos diferentes de carbono e hidrogênio, eles ficam expostos, certo? Eles são apresentados. Então aqui no caso você tem o enxofre que é apresentado. Enxofre, fósforo, oxigênio e nitrogênio, eles são expostos. Já o hidrogênio, professor, você tem que contar ele, você tem que fazer essa contagem para você não esquecer aí, beleza, professor? No caso eu tenho que interpretar que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Então esse carbono aqui já está fazendo uma. Para atingir 4 a gente precisa de 1, 2, 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, atenção, ele já está fazendo 1, 2, 3 ligações para completar 4, só um hidrogênio. Cuidado aí, tá? Aqui, professor, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações. Somando tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. H14, essa é a nossa fórmula molecular. Você pode fazer isso para todas as outras alternativas que tem aí. A grande sacada que eu quero que você pegue aqui, galera, agora é com o benzeno. Vamos olhar para o benzeno aqui? Quando eu olho para a letra D, eu tenho uma cadeia dita aromática, que a gente viu na última aula. O que é uma cadeia aromática? Cadeia aromática, professor, é a cadeia que apresenta benzeno. Se tiver benzeno, ela deixa de ser alifática, igual essas cadeias aqui, e passa a ser aromática, certo? Tá aqui o benzeno. Mais ou menos como se fosse aqui, porque você deve estar olhando e está falando assim, professor, e essa bolinha aqui? Te falei na aula passada que essa bolinha é a mesma representação que essas duplas em movimento. A gente precisa lembrar que o benzeno, professor, tem 3 ligações duplas.
dentro de uma cadeia fechada onde essas ligações estão sempre em movimento, certo? Esse é o benzeno, elétrons pi sempre girando em movimento. Agora você tá com careca e tá sabendo. Ressentimento, você brincando e eu pensando em casamento. Agora tô com o que você tá sabendo. Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno. Professor, volta aqui ao som de Jades e Jadson. Então você precisa entender que essas ligações elas ficam girando, 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 girando. E pelo fato dessas ligações sempre estarem girando, pode ser representado por essa bolinha aqui que indica também benzeno, indica aromaticidade. A chave do negócio que você precisa entender é que se tem dupla aqui, professor, se você tem dupla, essa situação de dupla aqui, professor, certo? Assim como essa situação de dupla aqui, professor, assim como essa situação de dupla aqui, professor, todas essas duplas aqui, professor, indicam pra gente regiões planares no exercício. E a grande sacada que o exercício quer para um fármaco biologicamente ativo é você achar uma molécula não planar. E para ser não planar, professor, tem que ser toda ela de carbono tetraédrico, tem que ser toda ela saturada. E quando a gente olha para isso, professor, a gente vai observar que apenas a alternativa A vai apresentar para a gente uma estrutura com carbonos saturados com carbono tetraédrico, que é a única estrutura que a gente tem aqui que não tem dupla ligação. E por isso sobra para a gente a letra A de harmonia, você pode marcar aí, beleza? Galera, é claro que tem muito mais conceito envolvido, tem muito mais exercício para fazer, mas hoje a gente dá mais um grande passo, finaliza essa nossa terceira aula de Química Orgânica, Química dos Compostos do Carbono. Se tiver dúvida, manda um zap, pergunta pra gente, a gente responde. Se gostou, curte aí, se inscreve no canal, aquela coisa de youtuber, né? Se inscreva no canal, na verdade até para incentivar a gente a produzir mais vídeos. Se você não gostou, como bom hater, vai lá e reclama pro Jades e Jadson também. Professor Leonardo Careca, show da química, o professor mais sertanejo da internet. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Valeu! Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém.